a questão do livre-arbítrio, ela é um pouco perigosa da gente afirmar que ele existe por completo, porque tem coisas que não estão no nosso poder de decisão. Então, eu tenho essa concepção, porque isso é científico, tem coisas que não estão no nosso controle. Mas na questão dos desejos de Eva, dos desejos do homem, o único que tem o poder para controlar os desejos somos nós mesmos. Deixa eu ir lá para o nosso slide. Ô, pastora. Oi. Então, para Eva, na questão dela, existiu o livre-arbítrio. Para ela, lá naquele momento. Sim, porque ela escolheu, né? Ela poderia não ter comido. Ela poderia não ter comido. Assim como Adão. Adão conhecia a lei. Né? Adão conhecia a ordem correta. Ele precisava ter comido? Por que ele comeu? Puro. Por que ele comeu? Pastora, Oi. mas a mesma escolha que a Eva fez, a gente não tem a mesma escolha? Todos os Porque dias. a Eva também não escolheu o gênero, não escolheu, por exemplo, as características dela, quem fez foi Deus. A mesma escolha que ela teve não é a mesma escolha nossa? Sim, hoje nós podemos. Como eu falei, eu não acredito no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha em todas as situações. Eu acredito no arbítrio. Né? Assim como Eva, a gente também tem o poder de escolha hoje, todos os dias. A gente acho que passa até a situação um pouco pior, porque ela sofreu praticamente uma tentação. E nós enfrentamos quantas tentações, né? Olha aqui, ó, quando uma pessoa cai, coloquei essa pergunta aqui no nosso slide. Quando que uma pessoa cai? Quando ela não controla os seus desejos. Eva não caiu quando ela pecou. Qual que é o nosso erro, queridos? A gente tem uma mentalidade de falar assim, fulano caiu. Caiu em pecado. Não. Ela pecou porque ela já estava caída. Ela já tinha caído na mente, na alma, no espírito. Né? Quando que ela caiu? Quando ela mentiu sobre a palavra. Esse foi o momento que ela caiu. Se ela não tivesse mentido, a gente ia ver que ela estava num processo aí de obediência. Mas uma pessoa, você tira isso da tua cabeça, a pessoa pecou, ela caiu e aí ela pecou. Não. Primeiro, ela põe dentro do teu coração, a queda dela foi só uma manifestação visível de algo que está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Só se tornou visível. Por que ela pecou? Porque ela já estava caída, ela já mentia sobre a palavra, ela já mentia sobre o que acontecia. Né? Olha, pastor, Oi. A queda começa na alma, né? Porque a Bíblia pega e fala que deixa eu lembrar, que é o que está dentro de nós que... Ai, esqueci. Que o que está dentro de nós... Depende. Por quê? Como que a Eva começou a cair? Quando ela começou a olhar o fruto com segundas intenções. Porque os olhos dela foi a janela da alma. Por isso que a gente ensina tanto na igreja para você tomar cuidado com o que você olha, com o que você ouve. Porque às vezes fala assim, eu já conheci situações de pessoas muito íntegras, muito renomadas, cair com o celular, por quê? Todos os dias era assim, bom dia, a paz. Só isso. De noite, todas as noites era assim, boa noite, dorme com Deus. E foi recebendo mensaginha de bom dia e boa noite, bom dia e boa noite. Só que um dia essa pessoa estava vulnerável. Aí o que ela fez?
clicou na foto, abriu, falou, nossa, fulano é até bonitinho, né? E aí começaram conversinhas. Mas da onde que começou? Não foi da alma, foi dos olhos. Começou a ver o que não precisava. Começou a observar quem não estava na alçada dele. E aí, o que acontece? Queda. Acontece o quê? O pecado. A pessoa começa a cair dentro de si, ela começa a se perder. Então, Eva, ela caiu quando ela começou a mentir. Isso já mostrou uma natureza caída dela. A consequência visível foi só algo que estava acontecendo. E tá? Eu, Mariana, particularmente, eu não acredito, muitos teólogos defendem que a serpente teve uma conversa só com ela. Eu não acredito nisso. Por eu ser mulher, e eu saber que não é qualquer conversa que convence qualquer um. Irmão, tem coisa que é muito visível. A Eva, ela tinha a natureza de Deus. Ela não era uma pessoa retardada, burra, ignorante, sonsa. Ela poderia estar carente e vulnerável, mas ela não era burra. Então, eu acredito que teve uma conversa, teve uma amizade. Eu até brinquei assim no dia da aula, quando eu fui ministrada nisso, que Gênesis eu estudo desde 2017, tá? Eu vou juntando as partes. Eles falam, a pastora fez um estudo e veio ensinou Gênesis. Não, estou desde 2017 nesse livro. Dou umas pausas e volto. Só em Apocalipse fiquei 9 meses. Mas Gênesis aqui, quando eu olho para Eva, eu vejo assim, olha o perigo de você dar atenção para a cobra. Olha o perigo de você conversar com cobra, irmã. Vai para o sentido figurado. É sério, a gente dá risada, mas é sério. E uma coisa, grifa aí na tua Bíblia, Gênesis 3:1, ó, que eu esqueci de falar. Mais astuta. Ora, a serpente era mais astuta. Grifa essa palavrinha, mais astuta. O diabo é seletivo, tá? Não acha que o diabo escolhe qualquer um para usar, não. Porque até para ser usado pelo diabo tem que ter critério que agrada e é compatível com a obra dele. O diabo não poderia ter usado um elefante para tentar Eva? Um leão? Mas por que ele escolheu a serpente? Porque era astuta. Então, quando você vê, guarde isso, principalmente os líderes que lidam com pessoas. Jéssica, Lune, Eli, Wellington. Quando você vê o diabo usando pessoas e vê ela tratando assim, ferindo, afiando como ferro, começa a observar o que ela tem mais de ruim, porque aquilo lá foi uma qualidade boa que o diabo distorceu. Se trabalhar nisso, se converter nisso, vamos supor um fofoqueiro, Jéssica, começar a te moer lá no grupo de mulheres. Moer, fala, gente, o diabo está usando essa pessoa. A língua dela convertida vira ganhadora de alma. É só tratar das cobras. Domestica as cobras. E dá tudo certo, irmão. Vamos rir, que é vontade de chorar. Bora, deixa eu ver aqui, que eu fiz um monte de slide para vocês hoje, porque a revelação é tremenda. Deixa eu ver, gente. Pera, calma. Então, aqui coloquei de Eva, né? Nem sei onde eu estou. Colocamos aqui. Ó, Gênesis, ele nos traz figuras, tá? Quando nós falamos de Gênesis, nós falamos de figuras, literal e espiritual. O que é figura? Adão é a mesma figura, o mesmo tipo de Jesus. Eva representa a igreja e a serpente representa Satanás, tá?
Coloquei aqui para vocês entenderem. Então, quando nós falamos de Adão, nós falamos de um tipo de Jesus. Quando nós falamos de Eva, nós falamos dela semelhante à igreja de Cristo. E quando nós falamos da serpente, nós falamos de um tipo, de uma semelhança com Satanás, tá? Quando a gente fala de Adão, a Bíblia diz que ele era o cabeça. E comparado com Jesus, Jesus é o cabeça. Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Olha só. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Então, Adão é o primeiro, é o cabeça, é o primeiro Adão. Mas Jesus é o último Adão, tá? Não é o segundo. Se falar que ele é o segundo, tem que ter um terceiro. Então, ele é o último Adão. Ele é o cabeça da igreja. Adão era a cabeça de Eva. Jesus é o cabeça da igreja. Adão não foi enganado. Guarda isso no teu coração. Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14. Quem achava que Adão tinha sido enganado pela Eva? Eu achava até eu estudar. Eu falava assim, a Eva chamou ele, deu um migué nele, deu fruto para ele, nem sabia, coitado, que comeu de ação. Quem achava isso? Só eu. O Lúcio. Mas ele não foi enganado, tá? Porque ele conhecia a lei. 1 Timóteo, vamos achar. Gente, fiz um negócio para facilitar, piorou. Deus é mais. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Olha esse versículo. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É só juntar o quebra-cabeça. O Adão não foi enganado, ele comeu consciente. Qual pecado pesa mais? O da Eva ou do Adão? Você que achava que os dois estavam no mesmo barco? Eva comeu enganada. Adão não comeu enganado. Ele ficou consciente. Pecado consciente pesa mais? Pesa. Sei. Vamos lá ver. Vamos ver a... Opa, nosso negócio aqui. Adão foi expulso do jardim, lá em Oséias 6, 7, fala isso. Livro de Oséias, capítulo 6, verso 7, fala assim, ó. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O Senhor fala assim, ó, eles quebraram a aliança assim como Adão, né? Porque foi expulso do jardim. Mas Cristo, ele cumpriu toda a lei. Aqui também eu coloquei, ó, ele desfez as obras do diabo. Cristo não foi enganado pelo diabo, pelo contrário, ele desfez as obras do diabo. 1 João 3,8 diz isso. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E Cristo cumpriu toda a lei, está lá em Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então, tudo que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez. Por isso que ele é o último Adão. Adão foi proibido de comer do fruto, mas Cristo tornou acesso livre a todas as coisas.
Adão perdeu a posição de domínio. Cristo recuperou o domínio. Adão voltou ao pó, mas Cristo ressuscitou incorruptível. E uma coisa que eu quero que vocês pensem, vocês estão como Adão, vivendo debaixo da força de Adão. Qual que é a força de Adão? Nas obras da carne? Ou se vocês estão vivendo em Jesus? Porque quem vive em Jesus desfruta de tudo isso aqui que ele tem. Ele é cabeça, ele faz as obras do diabo, ele cumpre a lei, ele tem acesso a todas as coisas, ele tem todo o domínio e ele é ressuscitado e também nos ressuscitará. Mas se você não tiver aliança com o último Adão, você está no primeiro. Não existe em cima do muro. Olha só, comparando Eva com a igreja. Que forte. Eva, ela foi enganada. Diferente de Adão, ela foi enganada. Está lá em 2 Coríntios 11:3. 2 aos Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grifa aí na tua Bíblia esse versículo, assim, ó, vossos sentidos. Para você lembrar que é enganoso. Sentimentos são enganosos. Não ande pelo que você sente, que hoje você está com raiva, amanhã você sente perdão. Ande pela palavra. E a igreja? A igreja é enganada? Não, a igreja é ensinada e corrigida. Essa é a diferença, porque Eva representa a igreja. Mas olha a diferença, ela foi enganada, a igreja é ensinada e corrigida. Eva transgrediu o mandamento. A igreja guarda os mandamentos. Está lá em Apocalipse 12:17. O versículo onde que a igreja guarda os mandamentos. Apocalipse 12 fala da igreja, da figura da mulher. Diz assim, o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Então, a diferença da igreja e da mulher é que a igreja guarda os mandamentos. Eva foi amaldiçoada para ter dores de parto. A igreja, além de ter a promessa da árvore da vida, ela tem filhos espirituais. Está lá em 1 João 3:9. 1 João 3:9. Deixa eu achar aqui. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Enquanto Eva ia ter dor de parto, a igreja ia ter filhos espirituais que iam comer da árvore da vida. Eva, ela recebe uma promessa sobre a semente, mas a igreja, ela vence a guerra que é lançada contra a semente. Então, quando nós vemos a comparação de Eva com a igreja, nós vemos a igreja muito mais forte, espiritual, preparada, vencedora e pronta. E Satanás e a serpente? Também eu fiz uma comparação aqui para vocês. Para enriquecer o conhecimento. A serpente. O diabo lá no início, ó, olha o diabo em Gênesis, ele enganou Eva. E o diabo hoje engana o mundo. Olha como que cresceu as obras do maligno. Apocalipse 12:9. Isso é a comparação do diabo no início e o diabo agora. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, antes enganou a Eva, hoje já engana o mundo. Antes ele provocou, ele gerou uma semente maligna. Hoje o diabo, ele tem filhos do diabo. Todos aqueles que pecam se tornam filhos do diabo. Ele persegue os filhos de Deus. A serpente rasteja e o diabo se alimenta das obras da carne. Antes a serpente, o diabo, ele rastejava, e hoje, lá em Apocalipse, onde nós lemos, a Bíblia fala que hoje ele é o grande dragão. Ele era uma serpente, hoje já é um dragão, porque hoje ele voa nas regiões celestiais. Muito forte isso.
Lá em Gênesis era serpente, hoje é dragão. Aí você fala assim, ai, guerra espiritual. É porque tem um dragão, irmão, na região celestial. Fora os demônios que é dado com ele, lutando contra mim e a tua vida. Por isso que é pesadinho. Por isso que é pano. Volta lá, Gênesis 3. Vamos pegar os códigos aqui. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Eles pegaram as folhas e colocaram no corpo. Para quê? Para conter os desejos. Porque eles se viram pelados e falaram, nossa, delícia, quero. Na hora que a Eva e o Adão falou, gente, que homem é esse? É meu. Tara. Porque eles faziam sexo, tá? Eles faziam sem pecado. Mas eles começaram a se olhar com malícia. Fala, Wad. Mas eles não tinham malícia antes? Não tinha malícia. Porque o sexo foi criado por Deus. Quando eles se casaram, quando Deus deu a mulher para Adão, vocês acham que eles ficaram só contando carneiro, irmãos, lá no Éden, no paraíso? Sério mesmo. Só vendo bicho. Vendo os bichos nhanhando lá e eles só olhando. Dando nome para os bichinhos. Não, gente. Era só paraíso. Paraíso, Éden, paraíso, terra de deleites, terra de prazeres. Aí o que a gente aprende? Que eles comeram a maçã e foi fazer sexo. Não, eles faziam, só que agora eles fazem com malícia, um pecado. Existe diferença em você ter uma relação sexual que agrada a Deus e uma que não agrada. E aí eles fazem o quê? Avental para cobrir os desejos, para conter os impulsos. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava na viração do dia. Duas coisas que eu quero falar nesse versículo. Eles ouviram o quê? A voz. Grifa aí essa palavrinha voz. Sempre que você cair, Deus te chama pela voz. Qual era a voz de Deus em Gênesis? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Quem que é essa voz que está chamando Adão? É Cristo chamando o homem para uma reaproximação. Por isso que quando eu e você cai, nós voltamos por causa da palavra de Deus. Deus sempre vai falar com o homem, chamar o homem de volta através da sua palavra. Aleluia. É por isso que quando a gente está caído, a gente vai na igreja, ouve o quê? Uma palavra. Você fala o quê? Deus falou comigo, é isso aqui que aconteceu. Porque todos os dias Deus vinha passear na viração do dia. Tem um segredo aqui na viração do dia. Eu não sei se você já prestou atenção, mas seus maiores picos de depressão, de tristeza, de solidão, é na viração do dia. Tardinha, quando você chega do serviço, e você acha que você está cansado porque você trabalhou bastante, mas você sente um negócio aqui, síndrome de Adão, saudade de andar com o papai na viração do dia. É Jesus te chamando para perguntar como foi o seu dia. É Deus chamando você para reaproximar de novo, para falar assim, onde que você está, que aconteceu tanta coisa no dia de hoje, que você ficou mal desse jeito. Porque quando ele chama Adão, ele não quer saber onde Adão está, ele já sabia. Mas ele está perguntando assim, Adão, onde estás? Não é a questão de onde, lugar. Onde você se perdeu, Adão? Aonde que você não me ouviu? Aonde que você não me escutou? Aonde que você perdeu a comunhão? É por isso que no final do dia, queridos, nós estamos tão esgotados.
Porque ainda, mesmo sendo filho de Deus, nós somos adâmicos. Tem alguma coisa de Adão gritando dentro de nós e falando, Abba, Pai, eu preciso sentar no teu colo, Deus, de tarde, eu preciso falar como foi o meu dia, como estão as ânsias dos meus dias. Por isso, para um pouquinho, quando você sentir isso. Não é cansaço, irmãos, você é espiritual. É o papai te perguntando como você está. Se tranca no banheiro e fala coisa boba para Deus. Irmãos, eu trabalhei a vida inteira em salão, eu atendia pessoas, mas tinha dias que eu entrava no banheiro só para chorar e falar, Deus, o que eu estou sentindo? E Deus falava assim, é que eu estou aqui. Assim como eu vinha passear com Adão, eu vim ver como você está. Sabe qual que é o nosso problema? A gente é tão carnal que a gente acha que Deus só está dentro da igreja. Mas Deus está com você em todo o tempo. E o mesmo princípio que ele aplica em Adão, ele aplica em nós. Ele quer saber aonde a gente se perde no nosso dia, ele quer ver aonde a gente está. Aonde você está na hora da raiva, aonde você está na hora da mágoa, aonde você está na hora da tua angústia, aonde você está na hora da aflição, aonde você está na hora de ser humilhado, aonde você está quando você está sendo esmagado na frente de Jeová. É isso que ele nos pergunta. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Adão fala assim para ele, eu me escondi porque eu estava nu. Uma coisa que eu quero que você guarde aí de Deus, Deus não tem problema com o seu pecado. Porque mesmo que Adão caiu, que Eva caiu, Deus continuou descendo. Deus não tem problema com o nosso erro, sabe por quê? Ele nos conhece além de nós mesmos. Ele sabe que você grita, ele sabe que você estressa, ele sabe que você está nervoso, ele sabe que você está com raiva, ele sabe que você está com dívida, ele sabe que você está preocupado, ele sabe que você está ansioso. Só que ele desce. Gênesis é restauração. Você vai começar a sentir a presença de Deus como você não sentia antes. Você vai começar a ser ministrado pelo Senhor nas coisas simples. Irmão, se fechar as portas da igreja, você vai se encontrar com Ele na viração do dia na tua casa, em nome de Jesus. Deus continuou descendo para Adão. Porque Deus não tem problema com o nosso pecado. Ele sabe. Aí Deus fala assim para ele, quem te falou que estava nu? Você comeu, Adão, da árvore que eu não mandei comer? Duas perguntas na nossa apostila. Por que Adão deixou Eva comer? Glória a Deus. Tem gente que fala que ele estava longe, né? Quem acha que ele estava longe da Eva? Levanta a mão. Morrer mesmo? Vai morrer, né? Vai morrer, não come. Se você não morrer, eu como. Vai fazer o teste. Quem acha que Adão estava longe? Ele estava perto. A gente tem 10 minutos de novo. Deus, tem misericórdia. Porque a gente aprendeu assim, que ela pegou o fruto e levou até ele. Então, na nossa mente, eles não estavam juntos. Vamos ler? Versículo 6. 3:6. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Ela não levou e ela não chamou. Ela só deu. Se você for dar algo para o Luciano, ele está perto de você. Se você tiver que levar, se ela tivesse que levar, ela estava escrita. Entendeu? Porque eu tenho veracidade que ele estava perto. Ela não precisou chamar e não está escrito que ela levou. E deu. E ele comeu com ela. Por que ele deixou ela comer? Porque ele, vendo que ela não morreu, ele falou, a gente pode ter conhecimento. A gente pode se tornar como Deus. Eva morreu quando comeu, sim ou não? Ela morreu espiritualmente.
espiritualmente. Porque a vida começa no espírito. Então, ela morreu. Só que eles estavam caídos e eles não perceberam. Tá vendo qual que é o problema de uma pessoa estar caída? Ela não percebe quando ela está morta. Gente, então Adão deixou ela comer para ver se ela ia morrer. Sim. Gente, e nós, eu tô falando de mim, eu tô chocada porque, gente, eu cresci na igreja, assim, escutando que Eva era culpada de tudo e ela não foi culpada de tudo. É por isso que aqui depois eu coloquei uma. Nós vamos ter que fazer semana que vem o restante da aula. Eu queria só ministrar a ceia semana que vem. Mas não vai dar tempo de terminar, não vou fazer isso correto. Mas só falta 7 minutos. Mas Eva, Adão deixou para ver se haveria morte. Como não houve uma morte visível, o que ele faz? Ele come também. O caído, ele não percebe quando ele morre. Esse é o perigo de uma pessoa estar caída dentro da casa de Deus. Porque ele acha que está tudo bem, porque aparentemente não está acontecendo nada. Mas a vida começa no mundo espiritual. João 6:63. Pastora, Oi. pastora, existem muito Adão no dia de hoje, né? Que te oferece o pecado e deixa você comer primeiro para cair, né? Mas aqui, eu vou ver se eu consigo falar só sobre Adão, pelo menos um pouquinho hoje. 6:63. O espírito é o que vivifica a carne, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, tudo começa no espírito. Se uma pessoa ela morre espiritualmente, irmãos, a questão da consequência do corpo e da alma cair é só questão de tempo. Porque se espiritualmente ela já morreu, já era. Olha, semana que vem a gente vai terminar. Eu não quero fazer correndo essa parte do Adão. Porque semana que vem eu quero falar com você sobre a questão da culpa de Adão. É um assunto muito sério. E aí, semana que vem, eu vou ensinar sobre batismo, né? Porque eles foram batizados para ser remidos. E eles ceiaram. Eu tenho medo de falar para vocês fazer a ceia e não dá tempo da gente ceiar. Mas eu vou passar a receita do pão ázimos, tá? Você compra o suco. Nem se a gente tiver porque falta pouco dos outros estudos aqui. Eu vou mais ministrar mesmo a questão de batismo e ceia. E nós vamos ceiar semana que vem. Aí eu vou passar a receita do pão sem fermento, porque nós ceiamos com pão sem fermento. O fermento, ele simboliza o pecado, tá? Em Levítico 5:22, fala para a gente não ceiar, não oferecer uma ceia, uma oferta, né, de manjares com fermento. É Levítico 5:22, deixa eu só confirmar. Levítico 2:11, desculpa. Levítico 2:11. Aí. Levítico 2:11. Jesus, Espírito Santo. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, você que nunca ceiou com pão sem fermento, vai ser a vez de ceiar. Você que nunca ceiou na sua casa, você vai perder essa religiosidade de achar que a ceia é só uma vez por mês na igreja. Porque a ceia, ela é para todas as pessoas que são batizadas nas águas, ela é direito da pessoa que é batizada, e ela é um mandamento para todos os crentes, quando eles se reúnem. Nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas isso aqui é um culto. Então, semana que vem nós vamos ceiar, tá bom? Eu vou passar a receita do pão para vocês, fazer sem fermento. Compra o suco de uva. Pelo amor de Deus, não é tangue e nem com gás, tá? Suco de uva integral.
Pedir para o pessoal aí ligar as câmeras para a gente tirar a nossa selfie. Alguma pergunta da aula de hoje? Semana que vem a gente finaliza. Mas existe... Olha, eu vou dar uma aula de Eva, uma aula complementar sobre Eva, na terça-feira, eu acredito, pelo meu Instagram, tá? Depois eu vou passar certinho o dia e a hora. O que é uma aula complementar? Eu vou falar coisas que não vai dar para eu falar na sexta-feira. Então, aí eu vou fazer pelo Instagram a nossa aula complementar. Vou falar de Eva, vou falar de Sarai daqui uns dias, quando a gente estiver lá falando sobre Sara. Porque você viu que a nossa sexta-feira passa assim, né? Voando as horas. Mas eu quero que hoje você guarde essa ministração no teu coração. Aproveite a viração do dia para o Espírito Santo. Quando descer para falar com você, você contar para ele como que está o seu dia, como que está a sua vida, como que está as coisas dentro de você. E guarde no teu coração que você controla os desejos que chegam até você. Você é humano, você é falho, você é errante, mas você é espiritual. E é isso que importa. Amém? Dá um sorriso para a gente tirar nossa foto. Aê! Deixa eu salvar lá e eu vou orar para a gente finalizar. Quem gostou da aula, ativa o microfone e diga eu. Eu. Aprenderam um pouquinho? Amém. Oh, Morinha. Aprenderam um pouco hoje, né? Mas logo nós vamos sair, vamos terminar essa fase. Irmãos, e Gênesis nem começou. Nem começou. Mas guarde tudo isso no seu coração. Feche os teus olhos. Pai, eu quero abençoar o teu povo que aqui está. Quero te agradecer, Pai, por esta igreja, por estes alunos, por esse povo sedento pela tua palavra, que o teu espírito de vida, Deus, vem estar sobre eles a cada dia. E que a partir de hoje, Gênesis seja restaurado na vida deles. Que eles venham, Pai, te encontrar na viração do dia. Assim como Adão, Pai, se perdeu, mas não te encontrou. Que seja restaurado na vida deles a comunhão com o Senhor todos os dias. Pai, que haja controle, que haja domínio, que tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, eles sejam fortalecidos na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. Que eles sejam fortes, valentes, determinados, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Até domingo na igreja, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Terça vai ter aula complementar. E até a sexta, em nome de Jesus. Um beijo, povo de Deus. Fica com Deus.